E se existisse um arquivo tão poderoso que, ao lembrar uma guerra, a reabrisse no presente, não como história, mas como tempestade viva? Hoje você vai atravessar comigo a descoberta que virou campos de batalha em tribunais, aliados em réus e o passado em sentença. E no final, eu vou te revelar por que o arquivo das tempestades escolheu justamente a mim para ser sua voz, e o preço que eu paguei para desligá-lo pela primeira vez. Meu nome é Helena Guimarães. Sou arqueóloga de ruínas orbitais, o tipo de gente que passa meses ouvindo o silêncio de coisas que não existem mais. Cresci com a voz da minha avó contando a guerra do horizonte curvo como quem descreve um pôr do sol, cores bonitas cobrindo uma cicatriz. Eu achava que a história era isso, um jeito educado de esconder sangue. O dia em que tudo começou, eu e meu parceiro de campo, Orrin, estávamos mapeando o cemitério de naves de Ilion. Orrin é telão, a espécie dele não vê como a gente, eles ouvem campos magnéticos. Para ele, um casco antigo canta. Uma solda mal feita desafina. E uma mentira tem timbre. Tem algo aqui, ele disse, encostando a testa no metal de uma escombrolândia que, segundo os registros, nunca existiu. Eu ouvi nada. Foi aí que aprendi a escutar com outras partes do corpo. Um zumbido baixíssimo, como a memória de um trovão, tremia debaixo da placa adulterada. Cortamos, ergueremos, e o vazio devolveu um cilindro de grafeno trançado como ossatura. Nenhuma inscrição, nenhum símbolo. Só um acabamento perfeito demais para ter sido feito às pressas, e poeira, muita poeira de batalha. Orrin fechou os olhos. Isso está, lembrando. Lembrando. Ok. A temperatura do cilindro mudou como quem respira. 3 vezes. Ritmo de coração contido. E então o campo ao redor se mexeu. Sabe quando o ar treme sobre uma estrada quente? Era isso, só que no vácuo. Um estalo seco percorreu a rede de detritos. O painel do nosso módulo explodiu em dados sem origem. E o céu, que deveria ser um nada cheio, ganhou um desenho que eu tinha visto muitas vezes nos manuais. Formação de ataque em meia-lua, padrão antigo. O arquivo acordara. Não era holograma. Não era simulação. Era algo entre os dois e acima dos dois. O arquivo reproduzia as condições energéticas e gravitacionais exatas de uma batalha registrada séculos antes, e fazia aquilo acontecer de novo no agora, com o que tivesse à mão. Estilacos de naves viraram estilacos de naves. Microasteroids reinceneram trajetórias. Sinais mortos falaram como se tivessem garganta. Eu nunca tinha visto gravidade lembrar. A primeira tempestade durou 8 minutos. O suficiente para 3 setores detectarem a anomalia. O suficiente para o rumor ganhar nome antes de acabar. Arquivador. Relicário de sangue. Museu da Guerra. Nenhum pegou. O nome que ficou foi o que a gente sussurrou com medo. Arquivo das Tempestades. A notícia correu como gás em sala fechada. Em menos de um dia, toda a gente com o dedo coçando por poder sabia onde Leon ficava. O protetorado humano enviou uma fragata com o selo de preservação de patrimônio, que é como se diz confisco legal. O clã Salix, chatos profissionais do mercado de sucata premium, armou uma coluna de rebocadores com advogados acoplados. O Coro Abissal, uma confederação de povos oceânicos que perderam atmosferas na Guerra das 12 Marés, veio em silêncio e ficou perto demais. E a Companhia Dobradura, mercenários que juram ser consultores, apareceu sorrindo como gente que só vence tem prêmio. Eu queria esconder o cilindro. Mas como você esconde uma tempestade? Na segunda ativação, não teve aviso. O arquivo abriu um organograma no espaço, setas, arcos, tempos, uma partitura de conflito. E então começou a julgar. Eu não entendi de primeira. Só percebi quando a fragata do protetorado acendeu o escudo sem ter porquê, e, por causa disso, acionou a reencenação da Batalha de Lachos, onde humanos quebraram um cessar-fogo levantando escudos em festividade. O arquivo não mostrava. O arquivo convocava. Isso não é um museu, disse Orrin, com medo antigo na voz. É um tribunal. O coro abissal recuou um pouco. O clã Salix desligou os transmissores para não dar matéria. A dobradura riu, até que um dos rebocadores deles ocupou a posição exata que o seu ancestral ocupou em Maréia 4. A tempestade engoliu a manobra como uma onda enorme engole uma teimosia. Metade da coluna desmanchou em silêncio. Quem não conhece mar morre de susto. Foi nessa hora que o protetorado entrou em modo conciliação, o termo polido para ninguém atira sem meu sinal. Uma representante com voz de termo técnico pediu acesso técnico para a segurança de todos. Eu respondi com o que sobrou da minha paciência. Segurança de quem? A transmissão cortou.
E a terceira tempestade começou. Dessa vez, o arquivo não escolheu por proximidade. Escolheu por culpa. As linhas de campo se dobraram como lençóis sacudidos. O vácuo ficou pesado. Uma colônia de poeira amorfa tomou forma de cidade. Eu reconheci. Rivoa, superfície, durante o cerco que todos gostam de fingir que não existiu. O arquivo puxou do fundo do meu sangue uma canção que eu não lembrava, a cantiga de ninar que a minha avó cantava quando ficava muito tempo olhando para o nada. Eu vi casas sem porta. Eu senti o cheiro de oxigênio frio. E eu ouvi, de dentro do cilindro, a palavra que ninguém ali tinha coragem de dizer: Operação Cinzas. A voz era minha. Eu caí de joelhos. Não era só a história. Era a minha história. A operação que, segundo arquivos públicos, evitou escalada com dano colateral controlado tinha outro nome no caderno da minha avó: A Noite em que Cortamos o Vento. Algum humano fardado, apertou um botão que drenou parte da atmosfera de Rivoa para despressurizar trincheiras. O inimigo sufocou. Crianças também. A guerra seguiu com medalhas. E o meu sobrenome, o meu, apareceu em uma rolagem de agradecimentos de Estado. O arquivo não aceita foi preciso. Ele pede foi isso. E, quando você não confessa, ele encena de novo até você aprender a falar. A companhia dobradura tentou chutar o tabuleiro. Lançou ferros de ancoragem no cilindro, achando que peso resolve maturidade. Cada gancho que tocava o arquivo acionava um episódio. Em 3 ganchos, eles viraram réus de 3 guerras que juravam não ter vencido injusto. O clã Salix correu para vender seguros de reputação. O coro abissal começou a entoar uma ladainha profunda que, segundo eles, acalma Marmal. E o protetorado exigiu a entrega voluntária do objeto para evitar contaminação. Dito de outro jeito, se a culpa é coletiva, tornemos a prova secreta. Orrin colocou a mão no meu ombro. Ele está te ouvindo, disse, como se o cilindro fosse um ouvido. Não de fora, de dentro. Te escolheu. Por quê? Eu queria odiar a pergunta, mas ela me mordeu pelo avesso. Por que você escuta? Orrin sempre falava como se não fosse com palavras. Telãs vivem de campos. Eles sabem quando a frase pesa mais do que o falado. Eu calei. E o arquivo respondeu. A 4ª tempestade não foi um replay. Foi instrução. O céu se encheu de linhas que giravam em torno de um ponto hipotético. Era uma coreografia mínima, quase tímida. Naves em círculos descompassados abriam, ao mesmo tempo, 12 microfendas, só que invertidas, ao invés de sugar, sopravam. Embaixo, uma superfície ferida. Acima, um halo que, lentamente, voltava a ser atmosfera. Reparação, sussurrou Orrin. Ele não quer que revivamos a guerra para sofrer. Quer que a encenemos para reparar. Como repara uma cidade que não existe? A resposta é: você não repara a cidade, repara o método que a destruiu. Reescreve o gesto no contrário. Ensina o músculo da história a movimentar-se do outro lado. Eu respirei e liguei o canal geral. O arquivo é um juiz. Não aceita a guerra como espetáculo ou como esquecimento. Aceita confissão e contragesto. Quem quiser capturá-lo vai virar réu. Quem quiser desligá-lo vai ter que reparar algo primeiro. Começamos por Rivoa. Silêncio. Em seguida, a previsível chuva de não é assim, temos protocolos. Quem é você? Eu era ninguém com um objeto impossível na mão. Eu era todo mundo com uma vergonha enorme na boca. E, no anel de comunicação, onde grandes coisas ganham nomes pequenos, alguém escreveu: julgamento aberto. O protetorado recuou meio passo. O coro abissal avançou um canto. O clã Salix ligou a câmera, porque ninguém perde a chance de vender uma nova palavra. A dobradura calculou ganhos. E eu, com a voz mais baixa do universo, disse: meu nome é Helena Guimarães. Minha família recebeu honras pela Operação Cinzas. Estou pronta para dizer o que foi, e fazer o que dá para fazer agora. Foi aí que o arquivo mostrou o que queria de verdade. Na tela do módulo, surgiram instruções físicas, ângulos, frequências, massa necessária, tempo. Era um ritual de engenharia. Precisávamos de 12 naves de 12 povos. Deveriam alternar microfendas soprando moléculas de água e nitrogênio retiradas de cometas próximos, guiadas por campos telâmicos, moduladas pelo canto abissal para não ressoar em metais de longa memória. Em outras palavras, não dava para um só fazer. Ou todo mundo, ou ninguém. Eu achei lindo que justiça soasse como cooperação. Comicamos.
Os abissais cantarolavam no infrassom, uma coisa que você não ouve com o ouvido, mas com as costelas. Senti meu esqueleto virar instrumento. Orrin e os Telãs, espalhados em 12 pontos do cemitério de Ilion, desenharam um ninho magnético para as microfendas pousarem sem morder. As patrulhas humanas, pela primeira vez, obedeceram sem precisar mandar. O clã Salix provou que, apesar do cinismo, sabe alinhar um rebocador com delicadeza de relojoeiro. E a dobradura, talvez por remorso ou talvez por marketing, virou o motor de carga. As primeiras sopradinhas pareceram ridículas. Como chuva de spray em incêndio. Mas o arquivo não queria espetáculo, queria ato. E, quando o gesto certo se repete, o mundo, às vezes, cede. Um halo esbranquiçado começou a se acumular onde Rivaux um dia respirou. Não era uma atmosfera de verdade. Era uma memória de atmosfera, um memorial visível, afetando luz. O suficiente para o arquivo entender a tentativa. A tempest ode acalmo. A voz, não uma voz, não a minha, não a de ninguém. A voz que aparece quando o universo acorda, atravessou as bandas de frequências como um corte. Registro reaberto, reparação iniciada, julgamento em curso. E então vieram eles. Quando você abre espaço para a justiça, quem precisa e quem teme aparece. 3 catedrais voadoras de um culto militar, disfarçadas de cooperação, ancoraram a distância segura, recolhendo dados, esperando a hora de reclamar mérito. Um consórcio de mídia instalou drones com nomes que pareciam poesias. Uma caravana de órfãos de guerra, guiada por professores cansados, chegou devagarzinho e montou barracas de luto. E minha caixa de mensagens explodiu com 2 coisas: ameaças de prisão por profanação de material estratégico e agradecimentos que nunca cabem no texto de ninguém. Eu entendi, naquele instante, que desligar o arquivo seria crime, e que mantê-lo ligado desse jeito seria guerra sem fim. Orrin segurou meu olhar. Os olhos dele têm um quê de bússola. Telãs não nos cobram com palavra dura, nos ancoram com silêncio útil. Ele te escolheu, repetiu. Mas escolha devolve. Devolver o quê? Guarda. Foi quando percebemos a letra miúda. O arquivo desliga de guerra em guerra, sempre que uma reparação mínima acontece. Mas, se ninguém o guarda, se ninguém regula quem lê e como lê, ele pula para o registro mais próximo e começa de novo. É uma criança infinita com fome de justiça. Sem adulto por perto, vira vingança. Eu abri o canal público e disse o que metade engoliu a seco. A partir de agora, o arquivo não tem dono. Tem guardiões. Qualquer povo que aceite confessar sua pior ferida e topar reparar a de outro ganha assento. Se você só quer provar que estava certo, passe longe. Se você quer calar a história, passe longe. Se você quer fama, passe longe. Se mesmo assim você vier, o arquivo vai te fazer réu. A dobradura contou dinheiro invisível e topou, por um motivo feio e um bonito. O protetorado aceitou, por perceber que controlar é impossível e compartilhar salva face. O coro abissal sorriu com o corpo inteiro, como quem finalmente encontra uma maré que faz sentido. Os Salix negociaram o nome da cadeira, Guarda de Preservação Logística. Ridículo e útil. E os Telãs, claro, sentaram onde sempre estiveram, no ouvido do mundo. Nos dias seguintes, aprendemos as leis menores da tempestade. Primeira, toda leitura é participação. Se você assiste, você mexe. Segunda, toda culpa é coletiva até virar gesto. Depois que vira, os graus de responsabilidade aparecem por conta própria. Terceira, nenhuma reparação apaga o registro. Ela cria uma dobra nova, a versão em que tentamos curar. Quarta, o arquivo adora crianças. Não porque são puras, esse clichê preguiçoso, mas porque entendem regras com o corpo. Quando uma turma de Rivaux viu o Halo e perguntou posso tocar, nós respondemos pode soprar, e suportamos ver a história ganhar dedo de gente pequena. Mas não foi só beleza. Grupos que lucram com rancor chamaram a gente de culto. Hiperpatriotas escreveram que eu traía a memória dos nossos. Pessoas reais, com perdas reais, perguntaram com todo direito, quem decide que a reparação foi suficiente? A resposta honesta é, ninguém e todo mundo. O arquivo decide o mínimo técnico. O resto é conversa. E conversa dói mais que explosão quando você nunca teve. No 7º dia, recebemos um pedido fora do tempo. Guerra das 12 Marés, Bacia de Nero 1, Registro 4, solicitação de abertura por órfãos abissais. O arquivo piscou. O mar no espaço encheu a boca do universo com gosto de sal. Não era possível fazer chover oceano. Mas era possível reposicionar uma lua para amortecer marés.
Era possível derrubar plataformas que sugavam mar como dente ruim. Era possível fazer o gesto contrário de uma usina que suga. Fomos. Fizemos. Eremos. Refazimos. A tempest ode intendo. Reparação iniciada, repetiu a voz. Guardios atrebidos. Foi nessa noite, se é que dá para chamar de noite quando você não sai do vácuo, que a outra parte do segredo veio me contar o que eu já sabia e fingia não saber. Uma transmissão direta, sem identificação, com a assinatura sonora da minha família. 3 nomes de generais. Um protocolo com minha árvore genealógica em anexos. Guimarães, peça que desliguem. Você sabe que esse arquivo destrói reputações. O passado serve para lição, não para pena. Eu rezei. Não rezo. Rezei assim mesmo. Pedi que alguma coisa maior do que um sobrenome me emprestasse coluna. Liguei o canal público. Não desligamos o arquivo para proteger quem teve glória com dano colateral que não coube no discurso. Desligamos quando há guardiões suficientes para não transformá-lo em instrumento de vingança. E, quando desligamos, não é apagar. É descansar. A última tempestade do ciclo, a que prometi no começo, foi a única que eu quis provocar. Convocamos o registro da Operação Cinzas inteiro, com todas as linhas, todos os tempos, todas as desculpas. Eu falei os nomes que nunca saíram da parede do meu peito. Gente que a história oficial chamava de estratégia. Gente que o arquivo chamava de agente da ausência de ar. Eu disse fomos nós até doer de não caber mais. E quando já não dava para a palavra, a gente soprou. Telens guierum. Abyssais cantaram. Humanos fizeram a parte sem graça com atenção. E, pela primeira vez, meu sobrenome pesou do jeito certo. Não como orgulho, como dever. O halo de Rivoa ficou mais espesso. A luz correu do espectro branco para um azul pálido que lembrava, à distância, a cor de um começo. O arquivo tremeu na minha mão como quem segura um choro. E então calou. Registro encerrado, reparação mínima atingida, guardiões em vigília, disse a voz. Eu sentei no chão de metal e chorei de um jeito que eu não sabia que sabia. Orrin encostou a testa no cilindro, ouvindo silêncio como quem consolida um acordo. A dobradura desligou a câmera, talvez por vergonha do próprio rosto. O coro abissal mergulhou em si mesmo e saiu mais leve. Os Salix calcularam custos e descobriram, com espanto, que há lucro em dormir com a cabeça quieta. O protetorado mandou um comunicado cheio de palavras bonitas e cuidados com verbos no futuro. E minha caixa de mensagens, pela primeira vez, ficou sem ameaça por algumas horas. Você quer saber por que o arquivo me escolheu? Porque eu cresci aprendendo a escavar camadas até achar a cama do silêncio. Porque ouvi minha avó transformar horror em canção de ninar, e entendi que canção de ninar às vezes é o jeito que a gente encontra de pedir perdão sem morrer de vergonha. Porque o meu sangue estava tanto do lado que apertou o botão quanto do lado que perdeu o ar. E porque, quando chegou a hora, eu aceitei trocar honra por guarda. E o preço? Perdi convites elegantes. Ganhiai vigilias. Perdi a ilusão de que o passado não morde. Ganhei a certeza de que ele pode ser ensinado a lamber. Perdi o direito de achar que não fui eu. Ganhei o dever de dizer fomos nós quando é. E ganhei, com todas as letras, um trabalho que não acaba, manter o arquivo em descanso quando a tentação de transformá-lo em arma cantarola alto. Hoje, o arquivo dorme num lugar que eu não posso te dizer, guardado por gente que aprendeu a amar o verbo reparar mais do que qualquer hino. Ele desperta quando chamado por um conjunto raro de coisas, uma culpa dita em voz alta, uma vontade sincera de consertar, e o ouvido de um telão deitado no metal. Às vezes, eu queria destruir. Muitas vezes, eu quero. Mas, toda vez que ponho a mão no grafeno e ele respira 3 vezes, lembro, justiça boa dá trabalho. E trabalho bom endurece a mão sem endurecer o coração. Agora me diz, você apertaria play num arquivo que reabre sua pior lembrança para salvar alguém que você não conhece? Você encararia o tribunal que pede confissão antes de alívio? Ou você desligaria a tela e chamaria de exagero? Se essa história te mexeu, curte agora. Isso ajuda a empurrar esse vídeo para quem precisa ouvir que existe reparo possível. Se inscreve no canal para a gente continuar erguendo esse universo de ficção que, no fundo, é sobre nós. Deixa nos comentários qual tempestade você teria coragem de abrir. A da sua família, a do seu bairro, a do seu país? E compartilha com quem conversa sobre história como se fosse coisa morta.